Lá, chegamos para mais uma análise detalhada aqui dos materiais. Hoje o foco é uma questão, assim, bem específica de ciência dos materiais, tá? Sobre estruturas cristalinas. Deixa eu ler aqui o enunciado para gente. Diz assim: os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade pela qual seus átomos ou íons estão arranjados uns em relação aos outros. Um material cristalino é aquele no qual os átomos estão posicionados segundo um arranjo periódico ou repetitivo ao longo de grandes distâncias atômicas. Por exemplo, o ferro na temperatura ambiente tem sua estrutura cristalina em. E aí tem as alternativas para preencher. A, cúbica de faces centradas. B, hexagonal compacta. C, hexagonal expandida. D, cúbica de corpo centrado. E E, cúbica de hastes compostas. Umas opções aí. Ok, então, vamos investigar isso. Nossa missão é entender a estrutura do ferro nessa condição aí, temperatura ambiente, e porque só uma das opções está certa, né? Baseado no que a gente viu nas fontes. Perfeito. Como a própria questão já introduz, né, o material cristalino. Ele tem essa organização. Os átomos ficam num padrão que se repete. Pensa num ladrilho, só que em 3D, em escala atômica, bem organizado. E o ferro puro, a chave para ele é um fenômeno que a gente chama de alotropia. Alotropia. Isso. Significa que ele não tem uma única estrutura cristalina fixa, sabe? A organização dos átomos muda dependendo da temperatura. É como se ele trocasse de roupa atômica conforme esquenta ou esfria. Interessante. E isso é super importante, por exemplo, para fazer aço, porque estruturas diferentes dissolvem o carbono de jeitos diferentes. As fontes mostram assim: abaixo de 912 graus Celsius, e aí inclui a temperatura ambiente, claro, o ferro se arruma numa estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. CCC? Cúbica de corpo centrado. Isso. Imagina um cubo, um átomo em cada vértice e um bem no meio, no centro do corpo do cubo. Essa fase é a ferrita alfa, que a gente chama de alfa. Aí, se a gente esquenta mais, entre 912 e 1394 graus Celsius, os átomos se rearranjam. A estrutura vira cúbica de faces centradas, a CFC. Ah, muda mesmo? Muda. Agora tem átomos nos vértices e também um no centro de cada face do cubo. Essa é a austenita, ou gama. E ela, por exemplo, consegue dissolver bem mais carbono que a ferrita. E olha que curioso. Acima de 1394 graus, até ele derreter, ele volta a ser CCC. Só que aí chamam de ferrita delta. Delta. Que coisa, hein? Volta para CCC. Mas então, para nossa questão, o ponto-chave é a temperatura ambiente, certo? Tipo uns 20, 25 graus Celsius. Exatamente. Que está bem abaixo dos 912 graus Celsius. Bem abaixo. Nessa faixa de temperatura, o ferro está ali, tranquilão, na fase ferrita alfa. E a estrutura dela é a cúbica de corpo centrado, CCC. Com isso, claro, a gente já pode olhar para as alternativas da questão com outros olhos, né? Faz todo sentido. Então, como a gente analisa as opções? Qual o caminho? Olha, acho que podemos começar eliminando as que não fazem sentido para o ferro nessas condições. A opção B, hexagonal compacta. Hexagonal compacta. Isso. É uma estrutura comum, sim, mas para outros metais, tipo magnésio, titânio, zinco, não para o ferro em temperatura ambiente. Ok, então B está fora. E as outras? C e E. A C, hexagonal expandida, e a E, cúbica de hastes compostas. Bom, essas descrevem arranjos que, assim, não são padrões reconhecidos ou aplicáveis para o ferro dessa forma. São mais para confundir mesmo, distratores. Entendi. Então já eliminamos B, C e E. Ficaram a A, cúbica de faces centradas, e a D, cúbica de corpo centrado. Exato. E essas duas, CFC e CCC, o ferro realmente assume, mas em temperaturas diferentes, como você explicou. Isso, a cúbica de faces centradas, CFC, que é a alternativa A, é a estrutura da austenita. Ela só existe acima de 912 graus. E a questão fala temperatura ambiente. Exatamente. Então a A está incorreta para essa condição. O que nos leva direto para a alternativa D, cúbica de corpo centrado. Não tem erro. Exato. Essa estrutura CCC, da ferrita alfa, é a forma estável do ferro em temperatura ambiente.
Então a resposta correta é a D. Perfeito. Fica bem claro assim, a resposta é D. E essa dança das estruturas que você falou, né? CCC para CFC, depois volta para CCC com a temperatura, isso realmente mostra como o ferro é um material peculiar, né? E importante. Sem dúvida. É fascinante pensar como um fator externo, como a temperatura, consegue ditar como os átomos lá dentro se organizam num material tão fundamental. Para a questão, a chave é essa: alotropia do ferro, estrutura CCC, ferrita alfa em temperatura ambiente. Então, o que fica para a gente pensar disso tudo? Acho que essa conexão, né? Como essas mudanças que a gente nem vê na escala atômica têm um impacto gigantesco nas propriedades que a gente usa no dia a dia. Pois é. A resistência de uma viga, a ductilidade de um fio, como a gente trata o aço para ele ficar mais duro ou mais tenaz. Tudo isso vem dessa capacidade do ferro de mudar sua estrutura interna. Mudanças pequenininhas lá embaixo, consequências enormes aqui em cima. Fica aí a reflexão.